Outro tema relevante, sociedade anônima. Meus amigos, na sociedade anônima, a gente tem lá, basicamente, 4 ou 5 temas importantes, né? Para quem não lembra, a sociedade anônima ela é regulada numa lei específica, a lei 6404 de 76. E aí, primeira coisa importante que cabe a gente compreender é o quê? É que tipo de ações a gente vai ter na regra geral lá, numa SA. Meus amigos, eu lhes diria que regra geral, o capital social de uma sociedade anônima pode estar dividido entre ações ordinárias e ações preferenciais, tá? Entre ações ordinárias e ações preferenciais. Essa divisão, cara, é um negócio muito curioso, né? Porque algumas pessoas falam algo que não tem amparo legal, né? Como é que as pessoas falam normalmente? Elas dizem, a diferença da ação ordinária para a ação preferencial é que a ação ordinária tem direito de voto e na ação preferencial não tem. Cara, isso não tem a menor lógica, né? E pasmem, né? Apesar de alguns dos senhores poderem ainda não acreditar em mim, né? O direito empresarial ele é extremamente lógico, ele é de uma lógica quase matemática, do tipo 1 mais 1 igual a 2, 1 mais 0 igual a 1, né? Pô, como é que eu vou dizer que uma ação é preferencial tirando o direito dela, né? Quando é preferência, o quê? Você tem algo além, né? Na verdade, o que a gente precisa compreender? A ação ordinária, ela é a ação que vai atribuir a todos os sócios os seus direitos, né? Tanto os direitos essenciais, quanto os direitos que o estatuto quiser dar, quanto o direito de voto, tá? Então, ela atribui todos os direitos. E aí, meus amigos, é importante os senhores, as senhoras e as senhoritas compreenderem o quê? Que o direito de voto, ele é um direito pessoal do acionista, mas ele não é, meu cara Ailton, um direito essencial. Resultado, o direito de voto, ele pode vir a ser suprimido ou restringido pelo estatuto ou pela assembleia, tá? Por quê? O direito de voto é um direito pessoal, mas não é um direito essencial do acionista. Mas a ação ordinária ela vai ter todos os direitos essenciais, todos os direitos que o estatuto der e mais o direito de voto, tá? A ação preferencial, cara, ela é preferencial porque ela vai atribuir ao seu sócio uma vantagem preferencial de órbita, regra geral patrimonial. Ou seja, ela é preferencial por quê? Porque ela vai dar uma vantagem patrimonial aos sócios, né? E aí surge a primeira pergunta, mas quais são os direitos patrimoniais que os sócios têm? 2, né? O chamado direito aos dividendos, que é o direito de participação nos lucros, e o chamado direito de reembolso, que é o direito de participação no patrimônio da sociedade quando ela vier a ser dissolvida. Direito esse que na limitada a gente chama de direito de participação dos haveres. Ora, se são esses os 2 direitos patrimoniais, onde é que eu vou ter preferência, Ádila? Preferência nos dividendos, preferência no reembolso. Para os senhores verem como é lógico, quem quiser pegar aí o artigo 17 e olhar os 3 incisos da Lei 6404, os senhores vão surpreender. Preferência nos dividendos, inciso 1, preferência no reembolso, inciso 2, preferência acumulada, inciso 3, tá? Então é isso, é preferencial porque você vai atribuir uma vantagem patrimonial, podendo ou não atribuir vantagem política, né? O que é a vantagem política? A vantagem política está no artigo 18 da Lei 6404, que diz para nós o quê? Que diz para nós que é possível que você entregue a determinados acionistas preferenciais o direito de eleger em separado membros da administração da sociedade. Se você entrega isso a um acionista preferencial com direito de voto, eu pergunto, como é que ele escolhe? Votando, né? Já para te apresentar uma conclusão importante aqui, tá? Então, vê só, vantagem preferencial conjugada ou não com vantagem política. E isso é atribuído ao acionista podendo, não é obrigado, portanto, podendo, ou com o estatuto social da SA, restringir ou suprimir o direito de voto. E aí, cara, é um negócio interessante que eu queria mostrar e que eu queria falar para vocês agora, né?
Direito, bicho, é um negócio esquisito, esquisitão, né? Tem uns negócios que você ouve falar que quando você vai ver valendo, né? Nossa senhora, é completamente diferente, né? E aqui a gente tem uma, né? Porque a gente pode falar em ação preferencial com direito de voto e ação preferencial sem direito de voto. É importante que os senhores saibam que a ação preferencial sem direito de voto, pasmem, pode votar. Olha que loucura, velho. Ação preferencial sem direito de voto, nos termos do estatuto, votando. Vai votar como? Vai votar se eu der a ela a vantagem política do artigo 18 e vai poder votar, Átila, se eu der a ela o direito de voto contingencial do parágrafo 1º do artigo 111. O que é o direito de voto contingencial? Imagine que Andressa é nossa acionista preferencial sem direito de voto. E ela tem ação preferencial sem direito de voto, porque a preferência dela é ter lucro, é receber dividendos a mais do que a gente. Se essa sociedade não paga esse direito patrimonial a mais, não tem sentido o direito de voto de Andressa continuar restrito, porque ele foi restrito ou suprimido exatamente para garantir a ela esse acréscimo do direito patrimonial. Daí que o parágrafo 1º do 111 diz exatamente isso para nós. Se você está diante de uma ação preferencial sem direito de voto e que a preferência dela é recebimento de lucro, se o acionista não recebe esse lucro, ele retoma o direito de voto até que a sociedade anônima o pague. Esse é o chamado direito de voto contingencial previsto no parágrafo 1º do artigo 111 da Lei das SAs. Tranquilo? Show de bola? Outro ponto importante, aliás, continuando aqui, duas últimas coisas em nível de uma primeira fase, vale a pena os senhores saberem, né? Primeiro, né? A gente pode ter um capital social de uma SA dividido integralmente em ações ordinárias. Você pode ter 100% do capital social de uma SA com ação ordinária, mas você não pode ter um capital social de uma SA dividido integralmente em ação preferencial, porque a lei condiciona as ações preferenciais em até 50% do capital social, tá? Você pode ter 80 ordinária, 20 preferencial, 60, 40, 90, 10, no máximo meio a meio. Você não tem como ter 50,1% de capital social em ação preferencial, porque o limite é de 50% delas, tá? E para mais ou para além disso, meus amigos, vale a pena, né, os senhores saberem o quê? Que aquelas ações que vierem a ser amortizadas, né, seja ação ordinária, seja ação preferencial, que vierem a ser amortizadas, essas ações elas serão substituídas por uma ação chamada de ação de gozo ou fruição, que tem amparo legal no artigo 44, parágrafo 5º, da Lei 6404, vale a pena dar uma lida depois nesse dispositivo, tá? Um outro ponto importante, relevante, que vale a pena os senhores, senhoras e senhoritas verem, a questão dos valores mobiliários, né? A questão dos títulos que a sociedade anônima pode emitir para além das ações. E é importante que a gente compreenda, pelo menos, os 3 títulos que estão regulados na lei de SA, vale dizer, partes beneficiárias, bônus de subscrição e debêntures, né? Partes beneficiárias, bônus de subscrição e debêntures. O que é importante os senhores, senhoras e senhoritas saberem, né? Primeiro, para que serve parte beneficiária, né? Parte beneficiária é um título que vai dar ao seu titular o direito de participar nos lucros da sociedade anônima, sem dar a ele a condição de sócio, tá? Então, é um título que vai estar negociado, que pode ser comprado, enfim, adquirido, que a sociedade anônima emite para trazer dinheiro para ela, e que esse título vai dar ao adquirente o direito de participar nos lucros da sociedade, não adquirindo, entretanto, a condição de sócio. Beleza? É fundamental os senhores, senhoras e senhoritas saberem também o quê? Saberem que hoje em dia é vedado
às companhias abertas emitirem esse título. Está vedado às companhias abertas emitirem esse título. E aí, meus amigos, numa prova elaborada pela FGV, cabe aos senhores, às senhoras e às senhoritas compreenderem, né, o que é uma companhia aberta, o que é uma companhia fechada, qual é a diferença. Meus amigos, a sociedade anônima ela se divide em aberta ou fechada a partir da possibilidade ou não de suas ações serem negociadas na Bolsa de Valores. Daí a gente dizer, sociedade anônima aberta, as ações podem ser negociadas na Bolsa. Sociedade anônima fechada, as ações não podem ser negociadas na Bolsa de Valores. Qual é o critério dessa distinção? O registro da sociedade anônima perante a CVM. Notem, a sociedade anônima, qualquer delas, é constituída na junta comercial, mas se ela quer ter suas ações negociadas na Bolsa de Valores, ela vai ter que fazer um segundo registro na CVM para conseguir autorização para que essas ações sejam negociadas lá. Daí a gente dizer que as ações da sociedade aberta podem ser negociadas na Bolsa exatamente em razão da existência desse registro perante a CVM. Já as sociedades fechadas, elas não têm registro. Resultado, ou eu compro direto com a sociedade, ou eu compro direto de um acionista que quer sair. E aí, partes beneficiárias hoje só podem ser emitidas por companhia fechada, tá? Por companhia fechada. Meus amigos, minhas amigas, o título que tem lá na lei das SAs é o bônus de subscrição. Esse título é o mais curioso de todos eles, né? É aquele título em que eu costumo dizer, né, quando estou em sala de aula: bem-vindos ao capitalismo, bem-vindos à sociedade anônima. Por quê? Se a sociedade anônima puder ganhar dinheiro de você, meu caro Gerson, uma vez, tenho certeza, ela ganha duas, né? Olha qual que é a do bônus de subscrição. Bônus de subscrição, cara, é o título que vai dar ao seu titular, seja ele sócio ou não, a preferência na subscrição de novas ações. Olha que curioso, com o bônus de subscrição, eu estou vendendo o direito de me comprar em ações. E aí, bicho, você primeiro compra o direito de me comprar a ação, para depois você poder comprar a ação. Eu, sociedade anônima, ganhando de você dinheiro duas vezes. Título viável de ser emitido quando? Quando nós estivermos diante de uma sociedade anônima com capital autorizado, tá? Então, enquanto partes beneficiárias só se emite por companhia aberta, bônus de subscrição só vai poder ser emitido por companhia com capital autorizado. Meus amigos, o que é o capital autorizado? Né? É uma possibilidade específica da sociedade anônima, nenhuma outra tem isso. É a possibilidade de o próprio estatuto determinar que aconteça o aumento do capital social sem precisar de aditivo e sem precisar de assembleia. Note, quando a gente falou agora há pouco na limitada, são duas assembleias para poder fazer o aditivo. Na sociedade anônima, se a gente insere o capital autorizado no estatuto, nesse limite do capital autorizado, é possível você emitir bônus de subscrição antes de emitir propriamente dito as ações, tá? O terceiro título é de todos eles o mais importante, são as debêntures. Essa é uma das grandes inovações que a lei das sociedades anônimas sofreu no último ano, né? Por quê? Quanto às debêntures, cara, qual é o direito que ela vai dar? Né? Ela vai dar um direito de crédito. Você, quando compra um título denominado debênture de uma companhia, você compra o direito de ser credor daquela sociedade. Resultado, no vencimento, se a sociedade anônima não lhe pagar, você vai atrás dela para fins de execução. Tanto é, todos os senhores, senhoras e senhoritas, quando fizeram, né, a cadeira de processo civil 2, viram lá, 585, inciso 1, são títulos executivos extrajudiciais, letra de câmbio, nota promissória, duplicata, cheque. Seu professor normalmente para aí, né? Mas tem mais dois que é específico do direito empresarial: debêntures e warrant, tá?
Debêntures, portanto, é título executivo judicial. Se você não pagar no vencimento, você vai executar esse título contra a sociedade anônima sem problema algum. O que é importante os senhores saberem? O que é importante os senhores compreenderem? Tá? Vejam bem, aqui, como minha monitorinha pediu, afinal de contas, monitor como sogra, não vira ex nunca, né? Minha monitorinha pediu, sempre que foi importante, indico os dispositivos. Aqui eu quero indicar, né? Por quê? 2 dispositivos foram mudados na lei anterior que alteraram profundamente o regime jurídico das debêntures. Vale a pena os senhores, senhoras e senhoritas lerem esse dispositivo na versão atualizada. Ah, professor, mas o meu VADMECUM é de 2010. Está na hora de mudar o VADMECUM, tá? Especificamente para direito empresarial tem que ser 2011, velho, não tem jeito. Mudou muita coisa no passado, tá? Então, quem não está com o VADMECUM atualizado, doutor Google resolve o nosso problema, tá? Abre a lei das SS para dar uma olhada. No artigo 55 e no artigo 59, né? Que houve sensível modificação aí, né? No que diz respeito ao regime jurídico das debêntures, né? E que certamente pode aparecer na sua prova, né? Já que como a prova anterior, o edital dela me parece que foi em dezembro, ainda não dava para ter, vai ter nessa agora, né? Na prova anterior, não, estou confundindo, não foi já não, beleza, mas não apareceu não, pode aparecer nessa de vocês agora, tá? Fiquem espertos com isso. E aí, sobre essas novidades, eu quero comentar uma delas apenas aqui, que é exatamente a competência para determinar a emissão. O que acontece, meus amigos? De maneira geral, notem bem, de maneira geral, a competência para aprovar a emissão de debêntures é da Assembleia Geral. De maneira geral, a competência para aprovar a emissão de debêntures é da Assembleia Geral, tá? Porém, na companhia aberta, tá? Na companhia aberta, se o estatuto não disser diferente, na companhia aberta é possível que a atribuição, né, de emissão de debêntures não conversíveis em ações sejam entregues ao Conselho de Administração, tá? Veja, quem vai deliberar normalmente é a Assembleia Geral, mas na companhia aberta, caso o estatuto não proíba, é possível entregar essa deliberação para o Conselho de Administração, desde que nós estejamos diante de debêntures, por assim dizer, não conversíveis em ações. Além disso, pode ainda, diz o 59, lá num dos seus parágrafos, pode ainda o Conselho de Administração deliberar sobre a emissão de debêntures conversíveis em ações, se ele for usar o limite do capital autorizado, né? Ou seja, hoje, se você está pensando em trazer dinheiro para dentro da sociedade, você pode fazer o quê? Se você tem capital autorizado, você vende primeiro o bônus de subscrição, para depois vender a ação, ou, como a lei agora autoriza, você vender debêntures conversíveis em ação para o debenturista, o titular da debêntures no prazo definido, escolher se quer receber em dinheiro ou se quer virar acionista. E aí, essas debêntures conversíveis em ações no limite do capital autorizado, é possível também que o Conselho de Administração e não a Assembleia delibere, tá? Bom, falando de administração, o que interessa os senhores, senhoras e senhoritas saberem? Aqui também temos outra alteração importante, né, relevante e que pode aparecer nas suas provas, né? Que é o quê? Primeiro, é a única sociedade que admite 2 órgãos administrativos funcionando ao mesmo tempo, né? É a única sociedade que nós vamos usar o chamado regime dual de administração, porque poderá haver 2 órgãos funcionando ao mesmo tempo, a diretoria de um lado e o conselho de administração do outro. Meus amigos, a diretoria é órgão obrigatório, você não consegue registrar uma sociedade anônima se você não trouxer a diretoria no estatuto, tá? Órgão obrigatório, né? É o órgão representativo, porque são os diretores que vão representar ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, a sociedade,
né? E para mais ou para além disso, temos número mínimo de 2 diretores, tá? De outro lado, a gente tem o conselho de administração, órgão que é, regra geral, facultativo. Ou seja, na regra geral não precisa se trazer o CA, o conselho de administração. Porém, em 3 situações, notem bem, em 3 situações, o conselho de administração passa a ser obrigatório. Ou você tem, ou aquela sociedade não tem como funcionar ou ser registrada. Quais são essas hipóteses em que o conselho de administração ele é obrigatório? Primeira hipótese, companhia aberta, aquela registrada na CVM e que pode ter ações negociadas na bolsa. Essa tem que ter conselho de administração. Segunda hipótese, companhia de capital autorizado, aquela que para aumentar o contrato social não precisa de aditivo e você pode emitir os bônus de inscrição. Também tem que ter o conselho de administração, porque normalmente é o conselho que vai deliberar o bônus, etc, etc. E além disso, sociedade de economia mista, tá? A propósito da sociedade de economia mista, meus amigos, 3 informações são necessárias para vocês virarem doutor em direito empresarial para a primeira fase da prova do OAB. Primeiro, ela é sempre SA. Segundo, ela tem sempre o conselho de administração. E terceiro, ela não pode falir nunca. Se você tem essas 3 informações, você acabou de virar doutor de direito empresarial para a primeira fase do OAB, tá? Em nível de sociedade de economia mista. Só tem essas 3 informações de relevância. É SA sempre, tem conselho de administração obrigatoriamente e não pode falir nunca, tá? Bom, o conselho de administração, meus amigos, quando ele precisa ter, ele vai ter número mínimo de 3 acionistas, melhor, de 3 conselheiros, tá? Número mínimo de 3 conselheiros, né? É importante que os senhores, senhoras e senhoritas saibam também o quê? Que é possível até 1/3, né? Até 1/3 dos membros do conselho de administração serem nomeados também para a diretoria, tá? Você tem 3, desses 3, 1 você pode nomear também para a diretoria sem problema algum, tá? E a grande novidade, que cabe aos senhores, senhoras e senhoritas saberem, que quem tem vademecum editado até 2011.2, seu vademecum está desatualizado ainda, que é o artigo 146 da Lei 6404. Hoje em dia, meus amigos, para que a gente possa ser nomeado diretor ou conselheiro de administração, basta que sejamos pessoas naturais. Basta isso. Por quê? Até o ano passado, para você ser nomeado conselheiro de administração, além de você ser pessoa natural, você tinha que ser acionista. Hoje em dia eu não preciso mais ser acionista para ser nomeado membro do conselho de administração, não, tá? Fundamental os senhores, senhoras e senhoritas compreenderem isso. De conselho fiscal a gente já falou tudo junto, né? Pulemos então para falar sobre as deliberações na SA. Vejam. Diferentemente do que acontece na sociedade limitada, na sociedade anônima, as deliberações só acontecem em assembleia. Necessariamente você vai ter que deliberar por assembleia, não tem jeito. E aí é importante que os senhores, senhoras e senhoritas saibam que a gente tem 2 espécies de assembleia, que é, de um lado, a Assembleia Geral Ordinária, chamada de AGO, de outro lado, a Assembleia Geral Extraordinária, chamada de AGE, e para mais ou para além disso, é importante você compreender a diferença. A gente tem aí 3 ou 4 diferenças dignas de nota. Primeiro, a AGO é obrigatória, daí você pega o O de obrigatório, né? É obrigatória, tem que acontecer sempre. Já a AGE é eventual, pode ou não acontecer, é de eventual, tá? A AGO é obrigatória, a AGE é eventual. A AGO tem que acontecer sempre, a AGE de vez em quando. A AGO, ela tem periodicidade anual. Todo ano deve acontecer a AGO, Assembleia Geral Ordinária. Já a AGE
vai acontecer a depender da livre conveniência e necessidade do sócio, podendo acontecer mais de uma no mesmo ano, podendo acontecer mais de uma no mesmo dia e podendo acontecer até no mesmo dia da AGO, sem problema. Não é porque a AGE é eventual, vai depender da necessidade dos sócios, né? A AGO é obrigatória uma vez por ano. A outra diferença, meus amigos, digna de nota, vai dizer respeito exatamente, sabe o que? Vai dizer respeito exatamente às matérias que cabem ser levadas a cada uma delas. Por quê? As matérias de AGO são de competência exclusiva, só dá para deliberar em AGO. O que não dá para deliberar em AGO, por exclusão, se leva para a AGE. Quais são as matérias de AGO? Eu diria que a gente tem 5 matérias de AGO, né, que só dá para votar na AGO. Primeira delas, a eleição ou a recondução dos administradores. Necessariamente tem que ser feita em AGO. Segunda delas, a sua remuneração, a remuneração dos administradores. Necessariamente feita em AGO. Terceira, a aprovação de suas contas, a aprovação das contas dos administradores da sociedade, necessariamente feita em AGO. Segunda, a aprovação dos balanços, quarta, né? A aprovação dos balanços e a destinação dos lucros líquidos, tá? Também necessariamente deve ser feita em AGO, aprovação de balanços e destinação dos lucros líquidos. E última questão, o funcionamento do Conselho Fiscal, como nós vimos agora há pouco, né? Na sociedade anônima, o Conselho Fiscal ele é órgão de funcionamento facultativo, funciona ou não a depender da vontade dos acionistas. Se quiserem, o local de eles votarem para funcionar é na AGO. Tranquilo com isso? Show de bola? Deu para ir aí bonitinho? Tranquilo? Bom, para a gente terminar de falar de sociedade, a gente passar a olhar os outros temas que são mais rápidos, né? O que acontece? Ainda é importante você compreender o quê? Você compreender como é que funciona os votos em assembleia, né? Porque a gente viu na limitada agora há pouco. Na SA, como é que é? Primeiro, é possível ter voto de procuração, é possível. Só que na SA a procuração tem prazo e precisa ser renovada. Essa procuração vai valer sempre até a AGO do ano seguinte. Todas as AGS e até a AGO do ano seguinte com aquela procuração. Daí em diante, o acionista ele vai ter que ficar renovando ou prorrogando a procuração que ele passou. Tá? Como é que funciona isso? Como é que funciona isso? De maneira geral, na SA a gente pode passar procuração para 3. Para quem é sócio, para quem é advogado e para o administrador da sociedade. Perceba, você não pode passar procuração para o administrador da sociedade na limitada. Na SA é possível. Tá? Sócio, administrador e advogado. Se for sociedade anônima aberta, tem uma quarta pessoa, além dos 3, instituição financeira. Tá? Para a sociedade anônima aberta, pode mesmo estar fechada, administrador, advogado, sócio, instituição financeira. Para fechada, só administrador, advogado e sócio. Tranquilo com isso? Bom, sobre a convocação, cara, de maneira geral, a lógica é uma só, né? 3 dias, 8 dias para o primeiro edital, né? 5 dias para o segundo edital. Qual é a diferença? Primeiro, na sociedade anônima, o quórum da primeira convocação não é mais 3/4, mas de 1/4 do capital social, tá? Ou seja, na limitada você instala com 3/4 a primeira convocação, na SA só com 1/4. E a segunda diferença, meus amigos, está nos prazos, se a sociedade anônima for aberta, né? Por quê? Sendo limitada e anônima fechada, os prazos aí entre as convocações são de 8 e 5 dias. Na anônima aberta é de 15 e 8 dias. A dinâmica é a mesma.
3 publicações em 3 dias diferentes, contando um prazo mínimo da primeira publicação para a primeira convocação e um prazo mínimo da primeira convocação para a segunda. Na anônima fechada e na limitada, os prazos são de 8 e de 5 dias. Na anônima aberta, os prazos são de 15 e de 8 dias. Tranquilo com isso? Show de bola?